Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que vocês estão vendo o vídeo, no qual eu faço uma breve revisão sobre equação da circunferência. Nós já estudamos o plano cartesiano, né? Fizemos uma revisão. Então, consideremos aqui um plano cartesiano. Neste plano, nós enxergamos cada uma dessas retas como retas reais, né? Esse é o eixo X, esse é o eixo Y, aqui os números crescem para a direita, aqui os números crescem para cima, e a cada ponto do plano a gente faz corresponder um par ordenado, né? Então, por exemplo, se esse aqui é o ponto A, ele tem coordenadas x e y. Um x é um número aqui na reta horizontal, o y é um número na reta vertical. A partir do momento que eu defino aqui uma escala para a representação desses números, por exemplo, se isso aqui passa a ser o natural 1, esse o 2, esse o 3, esse o 4, esse o 5 e assim por diante, fica mais fácil de visualizar quem são os pares ordenados. Por exemplo, este ponto teria coordenadas 2 e 3. A primeira coordenada é no eixo x, a segunda no eixo y. Como que são obtidas essas coordenadas? A gente passa uma reta vertical pelo ponto, que vai cruzar o eixo x, precisamente na primeira coordenada, passa uma reta horizontal pelo mesmo ponto, que vai cruzar o eixo y, precisamente na segunda coordenada. Então, nós aprendemos a fazer essa associação entre pontos e pares ordenados, né? E vimos também como medir distância entre pontos. Por exemplo, se nós temos dois pontos, A e B, esses pontos... Deixa eu só apagar isso aqui. Então, se eu tenho dois pontos, esse é o ponto A, que tem coordenadas x1 e x2. Esse é o ponto B, que tem coordenadas... Opa, perdão. Aqui não é x2, é y1, né? Ponto B que tem coordenadas x2 e y2. Então, nós definimos a distância entre A e B como o comprimento do segmento que liga esses dois pontos, né? E eu represento isso por DAB, que aqui eu vou chamar simplesmente de D, tá? E para calcular isso, a gente considera aqui um triângulo retângulo, passando uma vertical pelo ponto B, uma horizontal pelo ponto A, que vão se cruzar formando esse triângulozinho aqui, né? Triângulo retângulo. Esse triângulo tem catetos y2 menos y1, que é essa medida aqui, e x2 menos x1, que é essa medida aqui, de onde nós concluímos que a distância ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos, que é x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado também. Essa é a fórmula para a distância, né? Normalmente a gente tira a raiz dos dois lados para explicitar o d. Bem, com isso em mãos, a gente já é capaz de encontrar uma expressão algébrica que me diz quais são os pontos que pertencem a uma determinada circunferência, apenas olhando para as coordenadas desses pontos, para o centro da circunferência e para o raio da circunferência. Para isso eu tenho que me lembrar o que é uma circunferência, né? Se eu tenho uma circunferência no plano, ela consiste precisamente do conjunto de pontos que estão a uma mesma distância de um ponto fixo, que a gente chama de o centro da circunferência. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para ficar mais tranquilo de visualizar. Só mais um pouquinho. Consideremos essa circunferência aí. Vamos pôr de outra cor aqui. Vermelhinho. Essa circunferência tem um determinado centro, C, que eu vou considerar aqui como coordenadas x0 e y0. E o que caracteriza essa circunferência é que para qualquer pontinho em cima dela, aqui na região vermelha, se eu pegar a distância desse ponto até o centro, vai dar um mesmo valor, que é precisamente o raio, né? Que a gente vai representar aqui pela letra R, tá? Então, se eu pego qualquer ponto da circunferência
e meço a distância até o centro, sempre vai dar o mesmo valor, que é precisamente o raio. R, ok? Em particular, se eu pego um ponto aqui genérico de coordenadas x e y e calculo a distância entre esse ponto e o centro, a gente sabe que a fórmula é essa, né? Mas nesse caso, a distância é fixa e igual ao raio. Então, D faz o papel de R, né? Então, aqui eu venho e troco por R. E essa equação aqui é precisamente o que a gente chama de equação da circunferência. Só que, é claro, um dos pontos é o centro, eu estou representando por x0, né? Y zero. E o outro ponto eu estou representando por xy. Então, aqui eu vou trocar x2 e x1, y2 e y1 por x e x0, y e y0. Então, as coordenadas x e y são de um ponto da circunferência se e somente se essa igualdade aqui é atendida, tá? Então, essa aqui é a distância o conjunto dos pontos, que é o quadrado da distância, né? Ao quadrado entre P e C vale R ao quadrado. Então, se eu tiro a raiz, a distância entre P e C vale R, tá? Por exemplo, se eu considero a seguinte equação: x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Perceba que ela está nesse padrão aqui, né? Onde x0 está sendo o 1, y0 está sendo o 2, e o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, o 2 está sendo o R. Isso significa que o conjunto dos pontos que tem coordenadas x e y atendendo essa igualdade são precisamente os pontos que estão na circunferência de centro x0, y0 e raio 2. Se eu tentar visualizar essa circunferência aqui, o ponto, colocando essa escala padrão do quadriculado do fundo aqui da tela, né? O ponto do centro seria o ponto 1, 2. Então, esse seria o centro. E o raio seria 2. Então, em particular, esse pontinho aqui estaria na circunferência. Esse também. Esse também. Esse e... Deixa eu deslocar isso aqui para cá um pouquinho. Esse aqui também. Ah, como que você sabe disso, professor? Poxa, porque aqui tem 2 unidades. Aqui também. Aqui também. E aqui também, né? Então, teria 4 pontos pertencentes a essa circunferência. E se eu quiser visualizá-la, né? Posso tentar aqui desenhar. Centralizá-la no C. Então, isso seria mais ou menos isso aí. Deixa eu mudar a cor aqui. Significa o quê, então? Qualquer pontinho, se eu pegar, por exemplo, esse pontinho aqui, quando eu venho aqui nessa equação, coloco x no lugar de x e y no lugar de y, será um ponto pertencente à circunferência. Por exemplo, esses 4 que eu selecionei, esse ponto aqui tem quais coordenadas? Aqui embaixo é 1, 2, 3. E aqui em cima, 1, 2. Então, ele é o ponto 3, 2, né? Significa que se eu venho aqui e coloco x igual a 3 e aqui coloco y igual a 2, a equação tem que ser atendida. Olha só, no lugar de x, 3. 3 menos 1 ao quadrado, mais, no lugar de y, 2. 2 menos 2 ao quadrado, isso é igual a 3 menos 1, 2 ao quadrado, mais 2 menos 2, 0 ao quadrado, que é 2 ao quadrado, que é 4. Exatamente o que está de cá. Se eu tivesse pego um ponto fora, por exemplo, esse ponto aqui tem coordenadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2, 3. Se eu coloco no lugar de x
o 6 no lugar de y, o 3, nós temos 6 menos 1 ao quadrado mais 3 menos 2 ao quadrado, que é 5 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Que é 25 mais 1, que com certeza não é 4, é maior do que 4. Então, o ponto está fora da circunferência. Tá? E há situações, né, onde a equação nos é apresentada não tão bonitinha como essa aqui. Ela pode estar um pouco reorganizada, desorganizada, digamos assim, e a gente cai numa situação como essa. Se eu pego, por exemplo, x ao quadrado menos 8x mais y ao quadrado menos 6y igual a 0, por exemplo. Tá? Essa equação não está, pelo menos não de imediato, naquele molde x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual o raio ao quadrado. Mas tem termos semelhantes aos termos que aparecem aqui no desenvolvimento do lado esquerdo. Como assim? Vamos pegar isso aqui e desenvolver só o x menos x0 ao quadrado, por exemplo. Lembra que x menos x0 ao quadrado é x menos x0 vezes x menos x0, né? Então, temos a distributividade aqui, resultando em x ao quadrado menos 2 vezes x0 mais x0 ao quadrado. Se eu comparar isso com isso, o x ao quadrado está nas duas, e o x, no caso daqui de cima, está multiplicando menos 8, e aqui embaixo está multiplicando menos 2x0. De modo que se eu fizer... Se for x0 igual a 4, o coeficiente do x fica igual nas duas. Teríamos x ao quadrado menos 8x, porque x0 eu estou considerando como 4. E aí o x0 ao quadrado seria 4 ao quadrado, que é 16. Né? Então, embora isso aqui não seja algo desse jeito, se por acaso eu somar 16 aqui, passa a ser. Passa a ser quem? X menos x0, x menos 4 ao quadrado. Semelhantemente, se eu olho para essa parcela aqui... Opa, peguei a parcela errada, né? Não é essa que eu quero, não. É essa aqui. Se eu olho para essa parcela e desenvolvo, isso é y ao quadrado menos 2 vezes y0 vezes y mais y0 ao quadrado. E aí, se eu comparar isso aqui com isso aqui, repara que y ao quadrado está nos dois. Lá em cima, o que multiplica o y é menos 6, e aqui, menos 2y0. De modo que, se for y0 igual a 3, nós teremos y ao quadrado menos 6y mais 3 ao quadrado. E aí, essa parcela aqui se torna precisamente essa parcela aqui. De modo que, se eu adiciono 3 ao quadrado de cá, isso se torna precisamente isso aqui, que é y menos 3 ao quadrado. Mas, olhando lá para cima agora, se eu tenho uma igualdade e eu adiciono esses números de um lado da igualdade, para ela ser preservada, eu tenho que adicionar do outro lado também. Ok? E a igualdade agora continua verdadeira. De modo que essa igualdade equivale a... Já vimos que, somando 16, isso se torna x menos 4 ao quadrado. E aqui, somando o 9, isso se torna y menos 3 ao quadrado. E do lado direito, nós teremos 16 mais 9, que é 25, que é 5 ao quadrado. Agora sim, está no formato padrão de uma equação de circunferência, né? Essa circunferência tem qual centro? 4, 3, e o raio
5, tá? Então, às vezes, a gente não consegue visualizar de imediato, né, quem é centro e quem é raio na equação da circunferência, mas se eu sei que é, de fato, a equação de uma circunferência, eu consigo reorganizar as coisas, possivelmente tendo que acrescentar aos dois lados da equação determinados valores e reescrever do modo padrão. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual raio ao quadrado. E x0 e y0 são as coordenadas do centro da circunferência, tá? Espero que isso ajude vocês, tenham bons estudos, um abraço e até mais.